Finalmente o Criciúma acordou no mercado da bola nessa janela e encaminhou a contratação do atacante Renato Kaiser do Fortaleza. Vamos ver como é que ele tá nesse momento aqui. O Atlético Goianiense também fechou com o meia Matheus Zuleta e também com o atacante Tailon. Vasco tá vindo muito forte no mercado, fez a segunda maior contratação da sua história. Temos notícias do Bahia, Santos, Cuiabá, Botafogo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha, eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual você acaba de chegar no Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro, e nesse ano aqui, nesse momento do ano, a gente está falando sobre transferências, mas lá na frente a gente vai falar sobre as competições também. Então se inscreve, deixa o seu like. Essa é a 18ª edição do Jornal Torcedorismo, tá? E já vamos começar logo com notícia, tá? Você já sabe que esse é o vídeo que a gente fala sobre as principais movimentações do mercado brasileiro de futebol. Vamos começar com o Cuiabá, time de Série A, que tá perto de fechar a contratação do goleiro Matheus Pazinato do América Mineiro. O América que foi rebaixado, então o Pazinato tá aí quase fechando com o Cuiabá. O Cuiabá já acordou ali 2 anos de contrato com o Pazinato, goleirão que tem 31 anos. Quem deu essa informação primeiro foi o site Olhar Esportivo. O Pazinato tá chegando aí para substituir o João Carlos, né? O João Carlos, que era o reserva imediato do Walter, e agora vai ser o Pazinato. O Cuiabá ainda tá pensando em contratar mais um goleiro ali para fechar a sua trinca, né, de goleiros, mas o titular continuará sendo o Walter. Então o Pazinato chega para reserva do Walter. Pazinato que jogou 20 jogos no América nessa última temporada aí, ele ganhou ali a posição mais pro final da temporada, né? O Bahia que, cara, tem uma grana muito forte para gastar esse ano ali, tá muito bem, vem muito bem para esse mercado, né? Tá muito próximo de fechar com Jean Lucas, tá? Meia atacante. Ele joga de volante, joga de meia atacante. Jean Lucas, um jogador muito versátil que estava no Santos e deve fechar com o Bahia para 2024, tá? Hoje, essa notícia de hoje, tá? Santos e Bahia, segundo o Globoesporte.com, Santos e Bahia, as diretorias estão ali negociando como será feita a transferência de Jean Lucas. Ele recebe um dos maiores salários no Santos. A gente sabe que o Santos foi rebaixado, tem que diminuir essa folha salarial. E Jean Lucas, que chegou muito bem esse ano no Santos, né? Jogou 22 partidas no Campeonato Brasileiro, né? Deu 3 assistências, foi muito importante, mas na reta final ele caiu um pouco de produção, a torcida até começou a pegar no pé dele, então um salário muito alto. O Santos aí julga que não é de principal importância manter Jean Lucas, só que pro Bahia eu acho que é um reforço muito bom, tá? É um jogador muito habilidoso, com vigor, grande visão de jogo, eu acho que cairia muito bem no elenco do Bahia, que já tem muitos volantes, né? Muitos meias também. Vamos ver se o Jean Lucas consegue se adaptar lá e ganhar essa posição, mas está próximo de fechar com o Bahia. Notícias do Atlético Goianiense, que fechou 2 contratações, tá? Matheus Zuleta, não conheço o futebol do Matheus Zuleta, é um colombiano de 21 anos. Ele estava no Leones, cara, que é da 2ª divisão da Colômbia, tá? Então, ele foi muito bem pelos números, né? No Leones, ele fez 36 jogos e 13 gols e vai chegar pro Atlético Goianiense para a disputa da 1ª divisão com um contrato até o final deste ano, tá? É uma aposta do Atlético Goianiense aí, pincelando ali, buscando oportunidades no mercado sul-americano. Foi buscar na 2ª divisão da Colômbia e buscou também um na 3ª divisão do Brasileirão. Tailon, tá? Atacante Tailon, de 22 anos, se destacou muito nessa temporada jogando no São José, tá? São José que disputou até o quadrangular final para conquistar o acesso, não conseguiu na Série C. Ele fez 12 gols em 41 partidas pelo São José. Ele que era um dos principais jogadores do São José, né? Ele e o Silas que inclusive foi para o Atlético Goianiense, né? No meio da temporada. Então o Tailon chega aí para reforçar o Dragão. O Vasco, rapaziada, o Vasco tá começando a mexer ali as suas mãos no mercado, tá começando a entrar de cabeça ali para contratar reforços para a temporada 2024. O Vasco estavam demorando até para entrar nisso, né? Mas anunciou seu primeiro... O Vasco que anunciou muitas renovações, algumas delas eu vou falar aqui agora, mas anunciou o primeiro reforço de peso para essa temporada, tá? Zagueiro João Vitor, que estava na mira do Botafogo. Teve uma sondagem do Fluminense também. Zagueiro de 25 anos, revelado no Corinthians, se destacou muito no Atlético Goianiense quando foi emprestado pelo próprio Corinthians, né? Foi muito bem nessa temporada no Atlético Goianiense e aí atraiu o Benfica que pagou 8 milhões de euros ao Corinthians pela contratação do João Vitor por 55% dos direitos, tá? Do João Vitor na época, que pertenciam ao Corinthians.
E o Vasco resolveu, o Botafogo fez uma proposta de empréstimo, o Benfica aguardou para ver se alguém viria comprando, e sim, veio. O Vasco comprou João Vitor, tá? Vai pagar 6 milhões de euros por ele, o que daria 32 milhões de reais hoje. Pode chegar até 8 milhões de reais com bônus. A gente sabe que sempre tem esses gatilhos de bônus, né? Geralmente não divulgam quais são esses gatilhos, mas se o fulano fizer X minutos na temporada, ou se ele for campeão nacional, aí tem sempre esses gatilhos. Se chegar na seleção, tem sempre um gatilho ou outro ali, geralmente são 500 mil euros por gatilho, e pode chegar até 8 milhões de euros essa negociação, que daria 42 milhões de reais, mas fixos são 6 milhões de euros, tá? Isso torna a transação do João Vitor a segunda maior contratação da história do Vasco em termos de grana, tá? A primeira é de Edmundo, sim, Edmundo lá em 1999, tá? O Vasco pagou 24 milhões de reais na época pelo Edmundo. Ah, mas Diogo, que isso, cara, 24 milhões é muito menos. Tá, mas se você converter 24 milhões para hoje, né, colocando aí a correção monetária, daria mais de 100 milhões de reais hoje, esse dinheiro que o Vasco pagou. Então, corrigido, é a maior contratação do Vasco, é a do Edmundo, tá? João Vitor chega então com um contrato de 5 anos, o Vasco tem nele um pilar para sua zaga para os próximos anos, apostando muito no João Vitor, contrato até 2028, então essa é a primeira contratação do Vasco para a temporada 2024. Um que vai renovar é Praxedes, tá? Praxedes, que caiu nas graças aí do técnico principalmente, né? Ele vai ficar... Deve ser por empréstimo de mais um ano, né? E o Vasco pagaria mais 1 milhão de reais ao Bragantino. Aí a opção de compra, que era de 5 milhões de euros, cairia para 3 milhões de euros nessa negociação. Mas o Vasco e o Bragantino ainda não bateram o martelo, tá? Se vai comprar agora, se vai pegar por empréstimo agora e comprar só no final do ano. O fato é que o Vasco já definiu que vai ficar com o Praxedes, mesmo que tenha que comprá-lo já agora. Então, o Vasco vai ficar com o Praxedes. Outro que o Vasco já comprou, né, que estava emprestado, é o lateral Paulo Henrique, lateral direito, né, deu assistência ali pro gol que salvou o Vasco do rebaixamento nesse ano. O Vasco comprou o lateral direito junto ao Galo por 1 milhão de dólares, né, quase 5 milhões de reais. Foi toda a operação pelo Paulo Henrique. E o Vasco fica com 70% dos direitos econômicos dele, mais um a renovar desse elenco do Vasco, né? A gente sabe que ele tinha uma fatia, ele era todo fatiado, né? Então essa grana aí vai ficar 65% com o Atlético Mineiro, né? Esses 1 milhão de dólares aí vai ficar 65% com o Atlético, 25% com o Paraná, 5% com o Juventude, né? Então, não, são 5% com o Paraná, 5% com o Juventude, 25% para o próprio Paulo Henrique e 65% para o Atlético Mineiro, tá? Corrigindo aqui a informação. Então, essas são as primeiras movimentações do Vasco no mercado. Agora vamos falar de Criciúma, outro que finalmente acordou no mercado, né? Todo mundo se movimentando ali, tendo contratações, especulações, e o Criciúma nada, né? Mas agora sim, um bom reforço para o Criciúma. Renato Kaiser está próximo de assinar ali um empréstimo, né, um contrato de empréstimo vindo do Fortaleza, atacante, centroavante, 27 anos, né, estava no América Mineiro emprestado na última temporada e chega para o Criciúma para ali, ser o dono da posição, tá? O Renato Kaiser se destacou muito no Atlético Paranaense alguns anos atrás, foi muito bem por lá, né? O Renato Kaiser fez grandes gols, grandes jogos. Recentemente, né, acho que foi ano passado, né? Final de 2022 ele teve uma lesão no ligamento, né, do tornozelo, jogando lá na Coreia do Sul, né, no time que ele estava emprestado, Daejeon Hana. E aí ele passou por cirurgia e não voltou a ser aquele Renato Kaiser desde então. Mas talvez pegando a titularidade no Criciúma, tendo sequência ali, o Campeonato Catarinense vai ser bom para ele recuperar esse ritmo de jogo, né? Então, eu acredito nessa contratação. Acho que o Criciúma, com seu orçamento mais baixo, foi muito criativo e muito bem nessa contratação. Outro que, meu irmão, todo dia tem Santos aqui. O Santos está perdendo a linha no mercado, né? Tá contratando 2 times, parece, né? Santos confirmou mais um atleta, Guilherme, atacante que pertencia ao Grêmio, estava no Fortaleza, e o Santos dessa vez vai comprar esse atleta, tá? 60% dele será comprado por 4,8 milhões de reais e vai assinar com o Guilherme por 3 anos, tá? Então o Santos apostando em uma grana alta no Guilherme. O Grêmio ainda vai manter 20% dos direitos econômicos dele e o próprio Guilherme vai ficar com os outros 20%, tá? Ele tá com 28 anos já.
Ele foi muito bem no Fortaleza nessa última temporada, né? Fez 52 jogos, marcou 10 gols, mais 6 assistências, né? A torcida do Fortaleza até gosta do Guilherme. Pode comentar aí, torcedor do Lion que estiver vendo esse vídeo, pode comentar melhor que eu. Mas só que a diretoria achou melhor não exercer essa opção de compra pelo Guilherme. O Guilherme que já jogou no Botafogo, não é muito querido pela torcida do Botafogo. Aí ele foi pro Grêmio, não foi tão bem no Grêmio, foi muito emprestado. Deu minimamente certo no Fortaleza e agora o Santos compra por quase 5 milhões de reais para a disputa da Série B, né? O Botafogo, a gente está falando aqui do Botafogo, né? Ainda na situação Medina, alguma atualização para você, torcedor do Botafogo. Christian Medina, meia de 21 anos do Boca Juniors, grande sonho do Botafogo para essa janela. O Boca Juniors recusou a nova proposta do Botafogo, que havia sido ali de 7 milhões de dólares, mais um bônus de 2 milhões de dólares, caso ele se transferisse para o Crystal Palace ou para o Lyon, que são times do grupo do John Textor, né? Então, o Textor sempre usando ali Lyon e Crystal Palace como um atrativo para trazer jogadores sul-americanos, só que o Riquelme recusou essa proposta, tá? Ele sabe que outros times estão interessados e, cara, o Riquelme está interessado em fazer leilão. Quem pagar mais, ele vai entregar. O Inter Miami quer o jogador, então ele falou, ó, Inter Miami, aqui, ó, o Botafogo me ofereceu 7 mais 2, aí 9 milhões de dólares, quanto você oferece? A gente sabe que a multa dele é de 15, ninguém vai pagar a multa de 15 milhões de dólares, pode esquecer, Riquelme, se você acha que você tá doidão. Mas o Botafogo ainda não desistiu, mesmo já sabendo desse leilão. O Botafogo tá de olho ali, porque os agentes do atleta sabem que o Botafogo é a melhor opção nesse momento, né, que surgiu. É um atleta que jogaria no Brasil, maior vitrine da América do Sul, podendo um trampolim para a Europa, Crystal Palace, Lyon. Então os agentes querem o Botafogo, o Riquelme que não quer, né? Então o Botafogo tá de olho ali. Se não surgir uma nova proposta por ele, o Botafogo tende a ficar com Medina, mas isso vai ser novela, vai durar aí pelo menos até o meio de janeiro ali, tá? A última notícia desse vídeo de hoje, última sexta-feira do ano, notícia bônus, é do Atlético Paranaense, o Furacão, que tá muito próximo de anunciar o Mastriani, tá? Atacante que o América Mineiro achou, né? Atacante uruguaio que o América Mineiro achou nessa temporada, né? O América tem um olhar no mercado muito bom, né? Principalmente no olhar sul-americano. Ele estava lá no Barcelona de Guayaquil e o América falou, vou trazer esse cara. Mastriani já está com 29 anos, jogou 40 jogos pelo América e fez 21 gols, tá? Foi muito bem. Então, ele assinando com o Atlético Paranaense deve ser por um contrato de 3 anos, tá? A gente ainda não sabe como vai ser a composição financeira. Ele tem contrato com o Coelho até 2025, então tem mais 2 anos de contrato. Com certeza o Atlético vai pagar alguma grana ao América Mineiro por Mastriani, né? A gente sabe que envolvendo ali nessa transação pode ser o Luan Patrick, que deve ser novamente emprestado ao América Mineiro, né? O zagueiro Luan Patrick. O Atlético está fazendo essa composição aí para ficar com o Mastriani. Quando os valores saírem aí na imprensa, eu vou trazer para você aqui, pode ficar tranquilo. Ano que vem a gente vai continuar tendo o Jornal Torcedorismo aqui no canal. Se tivermos mais atualizações aí nesses últimos dias do ano, eu vou trazer aqui para você também. Eu devo viajar, mas se tiver uma notícia muito importante, eu vou fazer de onde eu tiver. Pode ter certeza que eu vou te atualizar, então se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo, tu é muito brabo. Espero que essas notícias tenham te deixado atualizado aí nesse momento. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!